Bom, pessoal, esse então é o exercício número 3. Observe o infográfico e responda. Então, nessa ilustração aí, gente, nós temos alguns setores aí de uma região, né, de uma cidade, falando sobre aí os recursos hídricos, tá bom? Na verdade, aqui é os recursos hídricos no Brasil, tá bom? No ano de 2013. Então, olha só. A agricultura e pecuária utiliza aqui 961 metros cúbicos. A indústria utiliza 78 metros cúbicos de água. E aqui o abastecimento humano, né, tanto urbano quanto rural, utiliza 122 metros cúbicos de água. Então, a letra A, pessoal, a perguntinha é assim. Quantos litros são utilizados para o abastecimento da agricultura e pecuária? Então, a primeira coisa aqui, eu estou falando de agricultura e pecuária, certo? Ele está pedindo aqui o consumo em litros, só que nós temos o consumo aqui, gente, de metros cúbicos, então a gente tem que transformar de metros cúbicos para litros, tá bom? Então, olha só, peguei aquela tabelinha, certo? Que faz aí a relação entre medidas de volume e de capacidade. Então, nós temos que, como aqui está em metros cúbicos, eu vou utilizar essa primeira linha aqui. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, logo, 961 metros cúbicos é igual a 961 mil litros, tá bom? Então, gente, o consumo aí, né, quantos litros, né, são utilizados, né? Então, são utilizados 961 mil litros de água. Agora, letra B. Aproximadamente quantas vezes o uso da água pela agricultura e pecuária é superior ao uso de água no abastecimento urbano? Então, ele tá querendo aqui, gente, saber o quanto que a agricultura e pecuária utiliza mais aí que o abastecimento humano. Então, a continha que a gente vai fazer é pegar aqui os dois volumes, né? 961 e dividir por 122, que está aqui. Isso daqui, gente, vai dar aproximadamente 7,9 vezes a mais. Então, ou a gente pode aí colocar aproximadamente 8 vezes superior. Tá bom? Então, essa daqui é a letrinha B, bem fácil. Número 4. Gente, esse número 4 aqui é a interpretação de texto, tá? Então, vamos lá. Um bovino de corte ingere uma média mínima de 45 litros de água por dia, tá bom? Então, uma vaca ou um boi aí ingere 45 litros de água por dia, no mínimo. Letra A. Se na fazenda tem um confinamento de 2.000 cabeças de gado, né? Qual será o gasto mensal? Mensal de água em 30 dias. Então, olha só. Informações importantes. 45 litros de água por dia consome um bovino, né? Eu tenho 2.000 cabeças de gado e ele está querendo saber o gasto mensal em 30 dias. Então, olha as informações importantes. Um bovino, né? Uma vaca, sei lá. 45 litros de água por dia. Eu tenho 2.000 cabeças de gado e eu quero saber o consumo mensal, ou seja, em 30 dias. Então, olha, que continha que eu tenho que fazer, gente, para saber qual será o gasto mensal? Então, ó, 45 litros por cada vaca, né? O boi, sei lá. 45 litros vezes 2.000 cabeças por 30 dias. Isso daqui vai me dar 2.700.000 litros de água. Tá bom? Então, esse daqui é o consumo mensal, 2.700.000 litros de água. Letra B. Se nessa fazenda forem construir 10 reservatórios para 5 dias, qual o volume mínimo em metros cúbicos que deverá ter cada um dos reservatórios? Então, olha lá. Gente, eu tenho, então, 45 litros de água, né? É consumido aí por cada bovino. Eu tenho 2.000 cabeças em 5 dias.
Logo, gente, eu vou ter, então, 45 vezes 2.000 vezes 5 vai me dar 450 mil litros de água, tá bom? Só que a pergunta é, ele está querendo saber em metros cúbicos, então eu vou transformar de litros para metros cúbicos. Gente, então eu sei que cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico. Logo, 450 mil litros, eu tenho 450 metros cúbicos. É uma regrinha de 3, tá bom? E, então, logo, cada reservatório deverá ter no mínimo. Gente, eu tenho 10, ele quer construir 10 reservatórios. Então, eu tenho 450 metros cúbicos para serem divididos em 10 reservatórios. Logo, cada reservatório deverá ter, no mínimo, 45 metros cúbicos, tá bom? No mínimo, porque o bovino ingere, no mínimo, 45 litros de água por dia, tá bom? Então, essa daqui é a respostinha da letra P. Beleza. Exercício número 5. Durante o período de lactação, as vacas bebem, em média, 4 litros de água por cada litro de leite produzido. Se numa fazenda tiver 50 vacas para lactação, com média de 12 litros de leite por dia, precisará de quantos litros de água disponível por dia? Certo? Então, vamos lá, informações importantes. Cada vaca consome 4 litros de água por litro de leite produzido, que ela produz, tá bom? Eu tenho 50 vacas nessa fazenda e cada vaca, gente, ela produz 12 litros de leite por dia, tá? Então, essas são as informações importantes. Então, vamos lá. Qual é a produção média de leite diária? Então, eu tenho 50 vacas. Cada vaca, gente, produz 12 litros de leite. Logo, eu tenho 524 litros de leite por dia. Ou seja, a produção média de leite por essas 50 vacas, né, produzem é de 524 litros de leite por dia. Só que a pergunta é, quantos litros de água serão necessários, já que para cada litro de leite produzido, a vaca necessita ingerir aí 4 litros de água. Então, ó, como são necessários 4 litros de água por cada litro de leite produzido, a fazenda precisará de... Gente, observa só. Eu tenho 524 litros de leite. Cada litro de leite que a vaca produziu, ela precisa ingerir 4 litros de água. Logo, eu vou ter, então, aqui é uma multiplicação, né? 524 litros de leite vezes 4. Então, isso vai me dar 2.400 litros de água por dia, tá bom? E a resposta é... A fazenda, né, precisará de 2.400 litros de água por dia. Certo? Então, essa daqui é número 5. Beleza. Exercício 6. Um tanque feito para treino de mergulho tem formato de um paralelepípedo com base retangular de lados 2 metros e 0,8 metros. Um mergulhador, ao imergir completamente no tanque, faz o nível da água subir em 0,05 metros. Qual o volume do mergulhador em metros cúbicos? Observa só, gente, essa fatia, que vamos dizer, essa fatia de água que subiu, né, que aumentou após o cara mergulhar nesse tanque, né? A altura aqui, gente, foi de 0,05 metros. Logo, então, essa fatiazinha representa qual é o volume do mergulhador, já que o mergulhador entrou nessa piscina ou nesse tanque, esse nível de água que subiu, então, vai representar qual é o volume corporal desse cara, tá bom?
Então, nós vamos precisar determinar aí qual é, gente, o volume de água que tem só nessa fatiazinha aqui, porque foi isso que aumentou, certo? Que representa, então, o volume desse mergulhador aqui. Então, olha só. Aqui, pessoal, eu tentei desenhar para vocês essa fatiazinha de água aqui, só essa fatiazinha, que foi o que aumentou. Olha só, ela tem 2 metros, aqui ela tem 0,8 metros, e a altura aqui, gente, que aumentou o nível de água, foi de 0,05 metros. Então, eu vou ter que fazer o quê? Utilizar, então, aqui as formulazinhas do volume para calcular qual é o volume aí que aumentou de água, ou seja, o volume corporal do cara, porque ele entrou na piscina e aumentou esse nívelzinho de água. Tá bom? Então, olha só. Esse cara é um prisma, certo, gente? É um paralelepípedo. Então, ó, a área da base, gente, a base é um retângulo, certo? Comprimento vezes largura, então 2 metros vezes 0,8, isso vai me dar a área da base igual a 1,6 metros quadrados. Agora, olhando lá na página 88, no quadrinho lá de resumo das fórmulas do volume, fórmulas de volume, nós vemos então que o volume é área da base vezes altura. Área da base é aqui, 1,6. E a altura, gente, ó, que aumentou nessa fatiazinha aqui, só estou calculando o volume dessa fatiazinha azul escuro, é de 0,05 metros. Ou seja, 1,6 vezes 0,05 vai me dar 0,08 metros cúbicos. Tá bom? Agora, a primeira pergunta desse problema é qual o volume do mergulhador em metros cúbicos? Então, o volume do mergulhador em metros cúbicos é de 0,08 metros cúbicos. Só que tem uma outra pergunta. Quanto essa variação representa em litros? Então, a gente vai ter que transformar esse metro cúbico em litros. Logo, a variação em litros foi de... Gente, utilizei aqui o meu quadrinho importante que eu falei para vocês aí, né? Relação de equivalência entre as medidas de volume e capacidade. Então, eu tenho, como aqui está em metros cúbicos, eu vou utilizar a primeira linha. Então, ó, 1 metro cúbico representa 1.000 litros. Ou 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Logo, 0,08 metros cúbicos vai ser igual, então, a 0,08 vezes 1.000. Ou seja, isso vai me dar 80 litros. Tudo bem? Então, 80 litros, a variação representa aí 80 litros, tá bom? Gente, então, resposta. O volume do mergulhador em metros cúbicos é de 0,08 metros cúbicos, que é equivalente a 80 litros, tá bom? Então, aqui é a respostinha para as duas perguntas de uma vez só. E, por fim, nós estamos chegando aí quase ao final. Temos o exercício 7 e o 8. Vamos lá. Exercício 7. Contra a falta de abastecimento, há o racionamento de água que acontece em várias cidades do Brasil. É imprescindível economizarmos água potável reutilizando-a o máximo possível. Para evitar o desperdício de água potável em sua casa, Lucas construiu um sistema de captação de água de chuva. Essa água será armazenada em uma cisterna cilíndrica, conforme mostra a figura. Então, olha só, é uma cisterna em formato de cilindro, que tem, gente, aqui, ó, esse 2 metros representa o diâmetro da base e o 4 representa a altura do cilindro. Logo, após a construção da cisterna, quando ainda estava totalmente vazia, choveu na casa de Lucas, fazendo com que o nível da água na cisterna atingisse uma marca de 65 centímetros. Qual foi o volume em litros captado pela cisterna após essa chuva? E adote π igual a 3. Primeira coisa, gente, que nós temos que notar aqui é que nós temos aqui unidades de medidas diferentes. Nós temos em metros e em centímetros. A gente não pode fazer continha com metros e centímetros. A gente tem que transformar em uma coisa na outra. Ou tudo em metros, ou tudo em centímetros.
Nesse caso, gente, eu vou, então, transformar tudo em metros, tá bom? Então, ó, 65 centímetros, gente, representa aí 0,65 metros, tá aqui. Agora, observa só, gente, aqui eu desenhei um pedaço dessa cisterna, tá bom? Em que esse pedaço representa aí a altura que a água atingiu, foi a altura de 0,65 metros. E esse 1 metro, gente, representa aqui o raio da base circular desse cilindro. Observe, se o diâmetro é 2, gente, se o diâmetro é 2, o raio vale metade. O raio vale 1 metro, que eu coloquei aqui. Tá bom? Só deixa eu trocar aqui. Agora, dessa forma, gente, nós temos, então, que encontrar qual é o volume, né, desse sólido geométrico aí. E depois a gente vai transformar, encontrar a capacidade, né? Então, primeiro eu encontro volumes em metros cúbicos e depois eu faço a relação de equivalência entre metros cúbicos e litros. Tá bom? Então, olha só. Observe que a água atingiu 0,65 metros, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, gente. A base é um cilindro. A base é um circular de raio 1. Então, a área da base, gente, é a área de um círculo. Então, π vezes raio ao quadrado. O π, gente, é para utilizar igual a 3 e o raio da base é 1. 1 ao quadrado, gente, é 1. E 1 vezes 3 é 3. Então, a área da base é 3 metros quadrados. Agora, gente, eu vou lá naquela página 88, no quadrinho de resumo de fórmulas de volume. E eu vi, então, lá que a fórmula para o volume de um cilindro é de área da base vezes a altura. Substituindo, gente, a área da base como 3 e a altura como 0,65 metros, né? Que foi a altura que a água atingiu. Certo? Eu, fazendo essa continha, essa multiplicação, eu tenho, então, o volume de água nesses 65 centímetros dessa cisterna é de 1,95 metros cúbicos. Só que ele está pedindo, gente, qual foi o volume captado pela cisterna em litros. Então, eu vou transformar esse cara em litros. Então, assim, o volume em litros captado pela cisterna é de... Gente, esse daqui é o meu quadrinho de equivalência, né, entre medidas de volume e capacidade, né, relação de equivalência entre eles. Então, olha só, como aqui está em metros cúbicos, eu vou utilizar a primeira linha. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, logo, 1,95 metros cúbicos é igual a 1,95 vezes 1.000, que é 1.950 litros. Logo, gente, o volume, então, dessa cisterna, o captado pela cisterna, por essa cisterna, foi de 1.950 litros de água. Tá bem? Agora, gente, por fim, nós chegamos ao exercício número 8. Bom, vamos lá. Bom, gente, esse exercício aqui é um exercício da UBMEP, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, adaptado, tá bom? Então, vamos lá. Para lavar o seu carro, Marcelo retirou água de um reservatório em forma de paralelepípedo que estava completamente cheio, informação importante, utilizando um balde cuja capacidade é de 10 litros, que sempre saía completamente cheio. A figura abaixo apresenta as dimensões do reservatório onde Marcelo retirou a água. Então, olha só, reservatório, essas são as dimensões, estão indicadas aqui. Após lavar o carro, Marcelo verificou que o nível de água do reservatório diminuiu equivalente a 1,2 centímetro. Então, o nível de água, a altura do reservatório. Ele estava completamente cheio, diminuiu um pouquinho. Esse um pouquinho era de 1,2 centímetros. Quantos baldes foram utilizados? Então, ele retirou com o balde uma quantidade de água, né? E isso fez com que o reservatório diminuísse um pouquinho assim, tá bom? Então, olha só. Gente, importante também,
eu estou com unidades de medidas diferentes. Eu tenho metros e centímetros, então eu vou transformar tudo em metros. Ou, se você quiser, transforme tudo em centímetros. Eu vou transformar tudo em metros. Então, olha só. 1,2 centímetros, pessoal, é equivalente aí a 0,012 metros. Tá aqui. Tá bem? Então, o nível que diminuiu de água é de 0,2 metros. Tá bom? Agora, observa só, gente. Eu tentei desenhar aqui novamente uma fatia de água que diminuiu. Essa fatia que eu desenhei aqui em verde, ó, é o tantinho de água que foi utilizada pelo cara para a lavagem do carro. Então, eu quero calcular aqui, pessoal, o quanto representa quanto de gasto de água esse cara teve. Então, eu tentei desenhar aqui essa fatia de água aqui que ele utilizou. Essa fatia de água, gente, ela tá aqui um pouquinho aumentada, né? Mas olha só, eu coloquei as dimensões. 5 metros, 3 metros e essa alturinha aqui que ele utilizou, gente, equivale a 0,2 metros, que foi o nível de água que diminuiu. Certo? Então, olha só. A pergunta, então vamos lá. Fatia de água do reservatório que foi utilizado, tá bom? Então, a área da base, gente, é um retângulo, comprimento vezes largura, ou seja, 5 vezes 3, tá aqui. Isso vai me dar a área da base igual a 15 metros quadrados. Agora, eu vou lá na página 88, no quadrinho, e vou ver lá como é que eu calculo a área desse paralelepípedo aqui, que é um prisma. Então, a área da base vezes a altura. A área da base, gente, 15, que acabei de calcular. E a altura, pessoal, tá aqui, ó, de 0,012. Isso aí, pessoal, vai me dar 0,18 metros cúbicos de água. Então, esse aqui, pessoal, foi o volume de água que o cara gastou para a lavagem do carro. Só que ele está pedindo, pessoal, aqui, né, em litros. Certo? Então, nós vamos lá. Logo, o nível de água do reservatório diminuiu o equivalente a... Observe meu quadrinho aqui, importante. Gente, está em metros cúbicos, eu vou utilizar a primeira linha. Então, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 ml. 0,18 metros cúbicos é igual a 0,18 vezes 1.000, que vai me dar 180 litros. Ou seja, ele gastou aí 180 litros. Ou melhor, ele gastou 0,18 metros cúbicos, que é equivalente a 180 litros para a lavagem do carro. Só que a pergunta é, quantos baldes foram utilizados? E os baldes, gente, cada balde tinha a capacidade de 10 litros. Então, quantos baldes ele utilizou? Como os baldes têm capacidade de 10 litros, foram utilizados 180 litros, né, que foi a quantidade de água que ele gastou em litros, dividido por 10 baldes, ou melhor, divididos por 10 litros, que é a quantidade de litro cada balde. Logo, ele então utilizou 10 baldes para lavagem do carro. Tá bom? Gente, então esse daqui foi o exercício número 8 e por fim nós terminamos aí os exercícios do Demonstre Seus Conhecimentos. Agora, pessoal, vocês estão liberados para fazer a tarefa 37, tá bom? A tarefa 37, ela se encontra na página 117 da apostila. E depois que vocês tentarem fazer a tarefa 37, eu vou postar, então, um vídeo com a correção, um outro vídeo, né? Com a correção da tarefa 37, ok? Gente, obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês ainda ficaram com dúvida, não deixem essas dúvidas se acumularem. Me procurem nos plantões, às quintas-feiras, ou mesmo nas aulas online, ok? Gente, beijo então. Vejo vocês nos próximos vídeos e nas próximas aulas online. Até mais!